Olá, habitante do mundo do marketing, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso podcast, desse portal que a gente tanto ama, né? 19 anos no ar agora esse ano. Estava comentando agora aqui com a nossa convidada, Marina Fuji, diretora de marketing da Taco Bell no Brasil. E a Marina falou que acessa já desde muito tempo, né? Tudo Ah, bom? é, já Obrigado por estar boa aqui. tarde, obrigada pelo convite. E sim, faz companhia para mim há muito tempo. Por a hora que eu recebi o convite, eu falei: "Nossa, mas que honra, eu vou estar junto com eles lá, que coisa Legal, né? linda". Obrigada mesmo. Legal. E honra também a gente estar aqui com uma marca tão querida, né, uma É, marca, mundial, né, sim, que está no Brasil não tão recentemente, mas dentro de todos os players globais, né, talvez uma das mais recentes, né, sim, mas bastante conhecida do brasileiro já. Queria é. que você contasse um pouquinho dessa história do Taco Bell no mundo e no Brasil um pouquinho, vamos passar por todas as camadas do marketing que a gente tem aqui hoje. Bora, bora. A Taco Bell, ela nasceu em 1962, é uma marca já, assim, bastante madura, né, com bastante tempo já. Mas no Brasil a gente só tá há 9 anos. Então aqui de Brasil acho que ela é a mais Caçula, jovenzinha, caçulinha. ela é a caçulinha. Mas, a gente tem eu falo que o nosso desafio principal é não só, apresentar a Taco Bell para as pessoas, tem muita gente que conhece de fora, né, viaja, conhece, aí quando vê no Brasil fala: "Nossa, que legal, Taco Bell aqui". Mas, o nosso desafio principal é apresentar ainda a culinária mexicana para as pessoas, né. Então, eu brinco muito, às vezes a gente vai num japonês, e aí você sabe pedir o sushi, você sabe pedir o sashimi, você já tem um pouco mais de familiaridade com esses nomes. No caso da culinária mexicana ainda é um pouco distante do Mais brasileiro, complexo. Então a gente ainda tem esse desafio de apresentar, o que é o taco, o que é o burrito, o que é a quesadilha, bater bastante essa informação, a ponto de o cliente começar a se familiarizar melhor, chegar na Taco Bell e saber pedir o prato que ele quer. Então, é uma marca que é muito interessante, porque, assim, quem conhece lá de fora vem e fala: "Nossa, que legal, tá no Brasil", e quem conhece se apaixona e fica. Isso é uma certeza que a gente tem. Produto muito saboroso, a marca por si só muito jovem, né, muito próxima do consumidor, da Gen Z. Então, quem conhece o universo Taco Bell chega, se identifica, é muito mais do que alimentação por si só, então tem a ver com lifestyle, cultura, esporte, música, né, que é uma coisa que a Taco Bell mundial fomenta muito. Então, É assim, muito sou bacana. suspeita para falar, mas É é uma verdade, marca né. gostosa demais de trabalhar. Você já abriu várias caixinhas aí para eu poder puxar para perguntar, mas eu queria que você falasse, aproveitar, ó, se você não almoçou, não jantou, não lanchou, agora você vai ficar com Verdade. fome, porque acho que esse desafio que você falou de apresentar o produto e você fez o paralelo com a culinária japonesa, acho que é um desafio natural, assim, da indústria que você tá, né. É, Porque é. eu te garanto que mais da metade das pessoas que vão no japonês não sabe a diferença do que é o sushi do sashimi, até E nem do hoje. que é japonês e o que é chinês, né. Exatamente. Então, assim, fique tranquila que o seu desafio, ele é comum a muita gente. E quando É. você vê, tipo, um concorrente seu, né, não tem problema nenhum a gente falar que, um McDonald's, um BK aqui, não concorrente direto, porque eu acho que são momentos diferentes, jornadas É, diferentes. Mas quando eles lançam um produto, eles têm que explicar também o produto, né. de alguma maneira sim. E aí tem que investir bastante para fazer isso, né. É. Então acho que é um desafio comum. Aproveitando que você tem esse desafio, acho que fala para a audiência quais são esses produtos, como é que eles são, e o que que vocês fizeram nos últimos anos para apresentar eles para o consumidor? Tá, então os produtos core que a gente tem, até me corrige aqui, a gente fala comida mexicana, mas é o Calmex, né, é um pouquinho diferente. Mas basicamente a gente fala da família, né, que é o taco, burrito e a quesadilha. O taco é a meia-lua, né, que vem na versão crocante, na versão macia. Inclusive a gente tem que ensinar as pessoas a comerem, né, porque, assim, não pode comer de cima, não é coxinha que você pode escolher por onde você morde. Então você precisa virar a cabeça para pegar todo o recheio, né, da concha. Então tem essas 2 versões do crocante e da versão da massa macia. O burrito, que é como se fosse uma refeição dentro de uma massa,
né? Que tem arroz, feijão, carne, salada. A Taco Bell também tem muita opção para vegetariano, então se a pessoa não comer carne, ela pode escolher a pasta de feijão. E aí ele é enroladão, bonitão, assim, aquela mordidona, aquele queijo, aquela Essa é coisa boa, esse é bom. Já deu água na boca. sedutora. Esse deu água na boca já, É só de muito você bom. descrever. Uma baita refeição, né? É. E a quesadilha, que é uma massa. Não gosto de falar que parece pizza, mas parece pizza. Que a gente faz a massa com queijo, assim, uma meia-lua, e serve cortadinha em quatro. Então, basicamente, uma massa com queijo muito saborosa também, com um temperinho de Taco Bell. E o que faz muito sucesso na marca os nachos, são os nachos e as fritas. Eu, como cliente, fui seduzida pelas fritas. Que olha que coisa doida, porque a gente coloca o Mexican Rice, que é um temperinho especial da Taco Bell. Hum. É muito gostoso, é muito saboroso e é diferente de tudo que você vê na praça de alimentação. Eu fico com água na boca até hoje, pra você ter ideia, né? Falando e babando aqui. Mas, se for para elencar os principais, seriam esses. E aí a gente tem crunch wrap, né, que é como se fosse uma dobradura gigante, assim, com frango ou com carne moída. E tem as sobremesas também que são maravilhosas, né. Mas eu vou parar por aqui, que eu acho que é o mais importante é essa família Deixa toda. eu me corrigir, você por favor me corrige, porque eu acho que eu falei uma besteira. Hã. Quando eu falei, concorrente de Mac e de BK, que eu falei que era jornadas diferentes. Eu acho que a jornada não é diferente. Não, A é jornada é a similar. mesma, mas É. mas o que que eu pensei, só para refazer o meu pensamento, porque eu acho que sem nenhum problema, que às vezes o Mac BK é muito destino já. E Sim, Taco Bell é tipo: "Cara, o que que eu quero experimentar? O é a que que eu quero descoberta. fazer diferente?", né. Tem Exatamente. isso É então, né? exatamente isso. É o hambúrguer que as pessoas já conhecem, já sabe o Sim, sabor, aí não quero pensar muito, eu quero vou lá. Agora, no caso da Taco Bell, puxa, vou experimentar uma coisa diferente, tanto que a marca se apresenta como disruptiva, né, ela não quer seguir a concorrência, ela quer ser diferente mesmo, quer se reinventar, e é isso que você falou, quero experimentar uma coisa nova, um tempero diferente, um sabor diferente. Para você ter ideia, a gente tem os bowls, né. Os bowls são as nossas refeições. E ali é o arroz, é o feijão, é a carninha, a salada, mas com temperinho mexicano, com temperinho de Taco Bell, que ninguém mais tem. Então, se a pessoa fala assim: "Poxa, mas ok, eu quero comer arroz e feijão todo dia, mas o que que dá para comer de diferente?". Taco Bell tem a refeição completíssima, um prato muito bem servido, muito saboroso, que vai deixar a pessoa feliz. Então legal. é bem esse caminho. E dentro desse desafio, o que que vocês já fizeram, o que que vocês estão fazendo para apresentar essa opção para o brasileiro? Os canais mais fortes para nós hoje é o digital, né. São os canais dentro do digital, muito por conta da nossa audiência que é, de novo, Gen Z, 100% ali, no digital, e muitas ativações em ponto de venda, né. Então, o que a gente pode fazer, de promoção, Já vi experimentação. experimentação principalmente, então, ia te falar exatamente isso. A gente, normalmente pega ali a pessoa mais desenvolta, né, mais simpática da equipe, coloca ali na frente, e aí eles têm uma bandejinha e vai servindo ou nachos com molho, ou o produto do lançamento cortadinho também, e aí a pessoa experimenta a batata, ela vai e compra. Né. Legal, Então, como estratégia, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje. legal. E é o que eu te falei, se a pessoa experimentar, ela vai ficar na marca, então essa recorrência depois é garantida, sabe. Legal. Você falando da recorrência é interessante, porque antes de entrar no ar, né, eu já falei para vocês em algum outro episódio que a gente sempre conversa um pouco antes, né, do que a gente É, vai abordar aqui, e às vezes o podcast começa antes, né. é, Com a Mari a gente foi um pouquinho mais rápido, mas assim, é. quando você puxou o número de transações, né, eu perguntei tudo isso no ano, então explica o que você falou da recorrência, né. Sim. Fala um pouquinho dos números que você tem de loja e de transações, assim, quanto de representa isso no Brasil? Tá.
Hoje, nós temos, mais de 30 lojas, ah, assim, era muito concentrado em São Paulo e o Rio de Janeiro, até que no ano passado a gente, começou a expandir finalmente, né. Fomos para o sul do país, agora a gente está indo para o centro-oeste, devagarzinho a gente vai subindo. E em relação ao número de transações, são aqueles 5 milhões, né, que eu te falei por mês, mais ou menos, né, uma média. Isso contando o balcão e delivery, tá? Então, para ter essa visão completa. Eh, e o que a gente vê, dá para ter um estudo, né, a gente vê que muito dos que são, que experimentam voltam, e a gente tem que trabalhar sempre para trazer os novos clientes. Então, é mais ou menos É o isso. desafio do marketing, sempre É, trazer mais, né. Eu acho que exatamente. você mas interessante isso, você falar da recorrência, que eu acho que isso é um ponto importante, né, também, mas e você trazer novos, né. Eh, Vocês têm trabalhado mais em quais áreas, assim? Tipo, na recorrência ou nos novos ou nos 2 igual? Acho que tem que ser os 2 da mesma maneira, né. A gente tem um mercado que é muito competitivo. É verdade. Assim, é uma guerra todos os dias, né. Então foi lá, baixou o preço, fez uma promoção absurda, aí você tem que estar atento para ir fazer uma oferta de combate que seja compatível ali. Então, porque você tem que analisar tudo, né, não é só o sabor, não é só o charme da marca, tal, não sei o quê, mas aí também é preço, milhares de coisas que você precisa estar atento. Mas a gente precisa trabalhar sempre as 2 frentes, a pessoa que veio, que ou se não se tornar um cliente recorrente, vai se tornar até um taco lover, né, que é o que o Brasil, o mundo inteiro tem, e trazer também os novos. E quando a gente falou de concorrentes, a gente citou 2 nomes aqui, mas o campo é maior, né, porque quando você tem uma refeição, É, você concorre no é bom, porque no almoço você é uma opção, né, é sim, bom, muito bom, que diferente de um lanche, né, você é bom porque você tem uma opção para o almoço, mas ao mesmo tempo você concorre também com o almoço, entre aspas, "tradicional brasileiro", né. é, E nisso vocês também trouxeram, novidades específicas para o Brasil, né. é. A refeição, na verdade, já existia no cardápio da marca, na Califórnia e tudo mais, só que nunca foi tão evidenciado, porque, em teoria, a gente precisa apresentar o taco, certo? Eu preciso apresentar o taco, burrito e a quesadilha. Só que, se vai na hora do almoço numa praça de alimentação, tá todo mundo com um prato de arroz e feijão na frente. É do brasileiro. E não dá para negar isso. Não dá pra gente, ignorar, né, uma coisa dessas. Então a gente falou: "Não, então precisa trazer o bom arroz, feijão com temperinho da Taco Bell para as pessoas se apaixonarem também". E deu super certo, né. A gente não, precisa estar atento às peculiaridades de cada mercado. E muita gente que, conheceu a Taco Bell pelo Ball, foi só ali a porta de entrada, porque depois foi pro taco, foi pro burrito, foi pra quesadilha, e assim ficou. Então tudo é pensado, nada é Legal. por acaso. Ah, que bom, né, isso é legal. O marketing tem que ser assim, né, Tem tudo que bem ser. estratégico. E muita observação, né, Uhum. observar muito o cliente, Uhum. tá na loja, conversar com eles, conversar com as pessoas que estão trabalhando ali, que conhecem tudo muito bem, mais do que a gente, né, na verdade. Então precisa disso, não dá para ignorar não. Legal. Isso é o que você trouxe é importante. Eu queria voltar lá no que você já falou já da força da marca na Gen Z, né. É interessante, eu não sei se eu não tô lembrando o nome do filme, eu sei que tem um fi se você talvez você saiba qual é o filme, porque você tem um filho pequeno também. Qual? É um filme de corrida, assim, parece que tem um personagem que ele vende taco. Filme de É, corrida que o personagem vem de taco. eu sei que vende muito tem essa questão do quesadilha e tudo. Nossa, não, agora você me pegou. É. Eu sou do filme, hein, eu Tem um adoro o filme filme. eu acho que tem na Netflix, eu não vou lembrar agora, gente, mas não sei lá, a gente vai tentar puxar ali depois nos comentários, você pode ajudar a gente, mas eu sei que tem. Sim. Eu acho que esse também por exemplo, meu filho foi apresentado para esses produtos nesse filme.
Massa. Então é bem interessante. É. E o personagem é mexicano e tudo tem toda uma história, né? Talvez tenha sido Que alguma coisa lá de fora legal. também, né? É, provável. As grandes marcas, elas trabalham muito isso, né? Sim, Igual, não dá pra negar, esquecer. Tartarugas Ninja com a com a Pizza pizza. Hut, É aquela verdade. caixa gigantesca ali, na nossa cara, e o Michelangelo se lambuzando na fatia de pizza. É. É um caminho, né? Por isso que a não é a venda pela venda, não precisa hoje a gente não pode, especialmente com a Gen Z, só vender, não existe isso mais. Eu brinco que inclusive tudo que eu aprendi de marketing na faculdade, nas especializações, hoje é outra realidade. Eu aprendi a trabalhar, imagem de produto com muito carinho, aquela coisa linda, maravilhosa e tal, e uma super produção. Hoje você conversa o que você tem nas redes sociais é uma coisa muito mais orgânica, assim, muito, né, muito cuidado, mas que, assim, é real. Não, então eu vou aproveitar, assim, eu É, vou pegar o nome do filme aqui. Gente, é gravado, né? vamos. Turbo! O João lembrou a gente aqui. Do caramu é um É um caramujo? caramujo, é o Ah, caramujo. Já viu esse filme? devo ter. O meu filho me obriga a assistir todos Então, esses filmes, eu acho que eu Turbo. assisti. Eu ia fazer um comercial aqui pra gente procurar o João, o Muito nosso legal. editor aqui, fez a pesquisa e achou. Turbo. Muito massa, vou Tem, até rever. veja que tem várias passagens que ele fala da quesadilha e tal. Eles têm uma loja que vende taco e tal. É Caramba, bem legal. E muito isso construiu massa. muito a marca pro meu filho, por exemplo, né? Que Ah, tem 13 anos. entendi. Então isso é interessante. Que legal, muito É. bacana mesmo. Lá fora, no ano passado, a marca, a Taco Bell fez uma campanha imensa com o LeBron James. Aham. Então, também quem tem muito contato com esporte, com Sim. basquete também, Sim. acho que até a molecada Sim. deve ter começado a se relacionar com a Taco Sim. Bell através Sim. dessas campanhas, Você né? falou um pouquinho, eu queria até te explorar um pouco o seu dia a dia, assim, quando Uhum. você falou que teve que reaprender muito para falar com a geração Z, né? É. Que eles falam para vocês, né? Que vocês percebem, que você percebe diferente das suas outras experiências? Olha, E que é específico do Taco Bell também? é um público muito da verdade, né? É um público que você não pode fingir ser. Hoje não dá para fingir ser nada, né? Então você precisa aquela promessa que você faz enquanto marca, você precisa cumprir. Eles são muito antenados, eles são muito, eu falo eles como se fossem uns extraterrestres, né? É, Mas não são não. Então é uma audiência que quando você promete faz uma promessa e cumpre, eles se tornam muito fiéis, né. Então, a Taco Bell tem muito isso, então, ela tem esse lifestyle de ser jovem, disruptiva, envolvida em cultura, música, arte. A gente teve, ano passado em um evento de dança no Rio de Janeiro, inclusive, que foi muito legal, de hip hop. E aí você vê que, assim, poxa, que legal, a marca me entende, ela tá comigo e ela é jovem como eu, é ousada como eu, não quer seguir os padrões. Então essa identidade é muito legal. E assim, de verdade, eu reaprendi tudo, porque hoje a gente faz uma comunicação muito diferente do que eu faria há 10 anos atrás. 10 anos é nada, é né? pouco. Pô, em É termos pouca históricos, é coisa. muita pouca É. coisa. Então, causar o desejo ali, então, é a pessoa comendo o burrito, esticando, né, o queijo ali com a quesadilha, é a ASMR que faz, que eles adoram. É uma coisa louca. A pessoa tá ali comendo, se lambuzando no vídeo, o vídeo é só isso e bomba, sabe? É um negócio muito, muito maluco. Então, acho que é isso, assim, eu tive que aprender tudo do zero, praticamente. Legal. Você sabe, né? Porque né, É, tem uma de 16 e um de 13, né? Então a então, gente é tem que outra aprender. conversa, é muito diferente, né? Não, e ao mesmo tempo, isso que você está falando também, a gente já teve aqui o primeiro episódio do podcast Mundo do Marketing, foi com o Ted Kerriger, que era head de marketing da Eu vi, Coca-Cola. eu vi. Então, mas é um desafio que todo mundo tem, né? De construir marca para as novas gerações. Total. Então, esse é um desafio para. A gente acabou de
Nesse dia que a gente está gravando, a gente acabou de gravar com Americanas, que tem 95 anos, né? E aí você já tem várias gerações, né? Sim, Eu lembro das vezes que eu fui na Americanas com a minha mãe. E meus sim, filhos vão lembrar das vezes que eles foram na Americanas comigo. é, Então, assim, constrói. E acho que é isso, uma marca nova, 9 anos de Brasil, é sim. novo ainda, né? Muito novo, muito novo. Dentro desses 9 anos, dentro desses lançamentos, dentro agora da expansão que vocês estão fazendo fora do eixo Rio-São Paulo, quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram, assim, em termos de marketing, de produto, de comunicação, de pontos de venda? Quais foram os principais aprendizados que vocês estão tentando replicar? Eu acho que, o primeiro ponto, eu acho que é isso de entender o mercado em que você tá, que a gente estava comentando agora, que não dá para replicar tudo que vem de fora, né, exatamente igual, porque o público vai responder de uma forma diferente. Eh, Esse desafio de, tipo assim, enquanto s é uma marca muito grande, muito forte, mas com um portfólio, uma gama de produtos de uma culinária que ainda não é muito próxima, então esse é outro aprendizado, então calma, será que eu vou lá e vamos tacar de Taco Bell mas o que que é a Taco Bell? Quem é a Taco Bell? Por quê? Então vamos primeiro falar de produto para depois a gente começar a explorar a marca. Então, nesse sentido eu acho que foram os maiores desafios, assim, pensando em marca. E aí o resto é muito arroz com feijão, né, então trabalhar, trazer transações, eh, cada dia mais, ticket médio, a recorrência, isso de você ver uma praça de alimentação muito competitiva, onde a maior parte dos players trabalha com desconto, então muita cuponagem, muito desconto, quase que o cardápio das marcas é cardápio de desconto, né, tudo se compra com desconto. Então, e ter essa agilidade, né, analisar, olhar a concorrência o tempo todo e ter esse jogo de cintura para reagir. Então acho que sem dúvida foram os maiores aprendizados, assim, Legal. E no marketing você tem todas essas responsabilidades? um pouquinho. É. Um pouquinho, só um É um pouquinho. pouquinho, é. A equipe não é muito grande, né, uma equipe enxuta, mas a gente tem a equipe enxuta como um todo, na verdade, não só do marketing, né, a gente tem um RH, time de expansão, tem operações, mas uma equipe pequena, mas que vive no restaurante. Hum, "Ah, mas vocês não têm escritório?" "Não, porque o nosso escritório é onde o cliente está. É onde, a gente precisa estar para aprender, para escutar, para observar, para errar e aprender, né. Então, esse acho que é o que faz dar mais certo. que legal. É. O escritório é o restaurante. Eu trabalhei na Pizza Hut há uns bons anos atrás, e aí o meu diretor lá, o presidente, na verdade, é o Jorge Aguirre. Falava tinha uma placa no escritório, tinha um escritório que era uma central que o pessoal ia para fazer treinamento, ficava a equipe e tal, mas tinha uma plaquinha assim: "Se você está aqui, você está no lugar errado". Que o lugar da gente era na loja. Então muita gente que veio da Pizza Hut trabalha hoje junto na Taco Bell. Então a gente tem esse mindset, sabe. Tipo, o nosso lugar não é no ar-condicionado, é ali na loja, conversar com as pessoas, entender ali o dia a dia, e é muito importante. E depois sair do trabalho defumado, né, porque praça de alimentação, É. né, é isso, né, não tem por onde Você fugir. sai parecendo um taco gigante, um burrito gigante, alguém pode te morder né, a qualquer momento, mas é bem isso. Mas é muito legal, é muito gratificante. E é onde você aprende. É, né. Eu falo que a maior parte das ideias que a gente teve lá de promoção, de ativações, de produtos, saíram dos gerentes, da equipe de loja. Tem um produto, vou fazer com propaganda agora, Pode falar. que chama Tacocrante. Porque eu sou muito boa em trocadilhos, Tá né. crocante. Tacocrante, não é tá crocante. Olha, Ainda tenho o desafio de falar é tacocrante, que é um produto que é a tortilha macia, a tortilha crocante, recheada de nachos e creme crocante de ovo maltine, é muita crocância.
E foi uma criação de Deu uma pessoa, vontade, hein. menina, a hora que você comer, você não Viaja vai bem, como vocês falam? Viaja bem? viaja Pô, vamos muito pedir bem. aqui um iFood, gente, então, por Pelo amor de favor. Deus, é uma delícia. E assim, foi criação, de uma pessoa que é o Filipinho, que é do treinamento e assim, sucesso de vendas. O time da Ovomaltine adorou, a gente faz muitas parcerias, né, com as marcas, e eles amaram, assim, o número um lá da Ovomaltine é fanzaço do nosso. A gente tem uma quesadilha, meu Deus do céu, é um produto só com creme crocante de Ovomaltine, e é a sobremesa preferida dele no mundo, sabe. Então, a gente dá muito crédito para essas criações, a gente escuta muito o que vem de dentro da cozinha, da operação, é muito valioso isso, né. É interessante ter essa mabelha da mabilidade, E ih, agora gente, até eu me agora trocou. confundi. Não, mas ter essa flexibilidade, né, É vamos isso aí. mudar. É muito bom ter essa flexibilidade, né, que é difícil você ver isso em marcas internacionais, É, né. sim. Você ter essa velocidade e ter essa flexibilidade, você criar ter muitas criações locais, né. Sim, é importante. A gente teve, antes não, eu já estava na marca, já tinha acabado de entrar, eles tinham criado também a Taco Bell criou o o taco e o burrito de calabresa, também porque os clientes pediam: "Ah, vamos tentar, vamos experimentar, não dá para fazer, tal, não sei o quê". Fizemos, também foi um sucesso, particular do Brasil, né, não tem em outro lugar do mundo. Então é o que eu tô falando desde o começo, precisa prestar atenção, precisa escutar o público, não dá para fazer copia e cola do que vem de fora, precisa, adaptar conforme a necessidade, sabe. Desafio, né. 30 lojas, quantas próprias e maioria franquia, né. Na verdade, hoje são 8 franqueados apenas, o restante são todas lojas próprias, né. Em breve teremos, a gente deve abrir Brasília e Goiânia, já agora em abril, e até o final do ano aí mais umas 10, 12 Próprias ou franqueadas? Ah, franqueados, legal. Agora a expansão franqueados. vai ser via franquia. Exatamente. Teve alguma estratégia por trás, começar mesmo a operação e depois abrir para franquia? Na verdade, assim, em 2016, quando a marca abriu, eram só operações próprias. A partir de 2019 é que aí começaram a franquear, tal, aí eixo Rio-São Paulo, e aí agora, finalmente, a gente sai desse eixo para expandir para todo o Brasil. Eh, e assim, claro que a gente estuda, né, o ponto, tal. Hoje a gente não tem problema nenhum, por exemplo, de abastecimento. Qualquer lugar do Brasil a gente consegue. Até porque vocês fazem parte de uma rede grande que tem outras marcas também, né? É bom Exatamente, falar para os nossos exatamente. habitantes do mundo do marketing É quais são isso aí. mesmo. É a MB, né, a Martin Brauer, que Uhum, nos atende. Mas a gente também, as redes sociais são uma fonte de pesquisa muito interessante, né. uhum. Brasília, assim, surreal. Por dia, 10 pedidos. "Vocês não vêm pra Brasília? Vocês não vêm pra Brasília mesmo?" Uma coisa louca, assim. Aí Goiânia também. Então, assim, é legal para você ir mapeando os caminhos, assim. Uhum. Então, em breve, chegaremos. Em todas as Taco cidades Lovers, principais do exatamente, Brasil, né? exatamente. Dentro desse ecossistema, né, 30 lojas e tudo, você deve ter um desafio de verba aí de marketing, não tem não? O que que você faz para tirar coelho da cartola? Eh, Na verdade, assim, se você for estudar os estados, né, assim, tem o comportamento brasileiro que ele é muito igual a todo lugar, e as promoções que a gente faz, a gente consegue adaptar para todas as regiões, né. E é onde a gente coloca o maior investimento. Então, promoções, parcerias locais, e o conteúdo das redes sociais, né, onde a gente apresenta a marca, educa, traz o consumidor para perto. Mas, assim, as parcerias que a gente tem um relacionamento excelente com todos os parceiros que a gente tem na Taco Bell. Assim, é muito bom. Então, através das parcerias também a gente consegue muita coisa. Então, assim, É legal esse casamento de marcas, né, é é, onde um mais um às vezes nem é 2, né, muito mais que 2, né, muito, as famosas collabs, né. exatamente. Que inclusive fazendo mexer aqui, você que tá aqui vendo
o nosso podcast ouvindo, tem aí o segundo episódio foi sobre collabs e extensão de marca, com a Cecília Russo e o Jaime Troiano, né? A gente tá fazendo vários links aqui com vários episódios, né? Sim. A gente falou da Coca-Cola, né? Que você foi o primeiro, que você ouviu, que você É. viu. E falamos também de Americanas também, que já foi. A gente gravou hoje no mesmo dia, mas foi ao ar um pouquinho antes por conta da Páscoa, que a gente antecipou. Ah, É, e aí estamos aqui em Taco Bell. Esse Taco Lovers, assim, né? Ele também é um evangelizador da marca? Imagino que ele seja também, né? Porque é. esse é um público que tem muita opinião, né? E Tem. que tem. No Brasil eu não sei se tem, mas eu sei que lá fora tem gente que até tatua o Uhum. logo da marca. É uma coisa muito, muito bacana, assim. Normalmente quando a gente abre uma loja, não sei se você já viu, a gente faz um evento que é para os 100 primeiros clientes. Ah, que legal. Então, assim, quem chega na loja ganha um kit com camiseta enumerada de 1 a 100, par de meia da Taco Bell, óculos da Taco Bell, coisas, Que legal. broche, adesivo. E assim, é muito louco, que aí os taco lovers aparecem ali para ser o primeiro da fila. Seja lá onde for, sempre vai ter Que essas legal. pessoas que são muito apaixonadas pela marca e que vão ajudar a divulgar. Então, por isso que é importante, né? Não é só, a gente precisa estar em contato, precisa falar não só de produto, como eh, De de marca, né? É. lifestyle, de outras coisas que estão envolvendo essa pessoa com a gente, sabe. Mas é interessante você falar que no início você falou, a gente ainda tem que falar de produto e tudo, não dá para falar tanto de marca e tudo, por mais que seja essa questão do Love, mas assim, ele vem a minha percepção de fora, me corrija se eu estiver errado, é que por mais que vocês falem de produto, a marca é tão jovem, né? Ela é tão assim friendly que acho que É. você consegue também falar de marca ao mesmo tempo, né? Você consegue mesmo tendo que martelar produto, né, É. você consegue construir um pouco de marca ali. Na verdade é isso que eu penso. Tem uma frase do Eco Moliterno que eu acho que é fantástica, que é: "Hoje as marcas não têm que fazer campanhas, elas têm que fazer Com companhia", né. legal. Então, é isso que você ter anúncio, "Ai, compra, compra", claro, desconto é interessante em determinados momentos, com anúncios, muito específicos, mas assim, o que a gente está fazendo na rede social é falar sobre o que é a marca, fazer vontade, trazer a pessoa para perto, e não é só vendendo, é falando de todo esse universo Taco Bell que existe por trás, né. É, isso é legal, eu acho que você está contando os bastidores aí do marketing, né, Uhum. da Taco Bell, e eu acho interessante nisso, porque às vezes você vê marcas de varejo, que você não deixa de ser um varejo, né, Sim, sim. que só estão martelando ali preço, produto, preço, produto. Por mais que você esteja sendo obrigado a fazer isso, a gente percebe uma construção de marca, né. É. E muito também por conta dessa coisa internacional, que acho que por ser uma marca também forte lá fora, É. ajuda muito, né. E e o fato de ser geração Z também, eh, acho que você não acha que não estou dizendo que é fácil, tá. Tá. Porque eu imagino a complexidade, eu vejo a complexidade diariamente passando aqui no nosso Sim. podcast, no Semô Agenda, nas entrevistas do mundo do marketing, nas conversas, no café, nos almoços. Mas você acha que tem uma certa facilidade, porque essa geração é uma geração global, né? Elas estão. É. Você está falando tanto que o principal canal digital, eles estão vendo toda hora YouTube, tudo que tem coisas do mundo, né? É. Eles acessam conteúdos mundiais, Sim. muitos têm poder aquisitivo para poder experimentar lá fora, e às vezes um filme desse como o Turbo, que meu filho não veria se tivesse a nossa mídia da mãe lá de trás, né? Que É. começou lá, tipo, rádio, jornal, TV, né? E Você vê com os horários bem determinados, assim, criança quantos só vai assistir TV 1 horinha ali e aquele espaço, aquela isso, e janelinha. quantos filmes eles iam ver, né? Muito poucos. Era Hoje é muito ver menos. Netflix, Amazon, Disney, É, Max, então, enfim. perfeito. Eles têm essa opção muito eles têm muita oportunidade de acessar, né, a marca, né, É, antes, às vezes, ter contato, né. é. Por isso que a gente tem que estar presente dessa maneira, né, tem que vestir todas as possibilidades e fazer companhia para as pessoas, sem que a gente fique ali: "Compra, compra isso, compra", não precisa. Precisa também, mas não é só isso.
Legal, legal. Hum, Marina Fuji, olha, passou muito rápido o nosso passou papo, hein? rápido. É, Passou muito rápido. foi Essa mesmo. conversa pareceu que a gente lanchou aqui, né? Só faltou o taco crunch aqui. Taco crunch, né? É Que é o verdade. taco crunch. É, Muito legal, muito isso legal. aí. Que mais vem de novidade aí, porque a gente pode esperar de taco nesse ano? Esse ano a gente tem uma parceria muito legal com uma grande marca aí do mercado. Eh, não vou dar detalhes, mas a gente vai ter salgadinhos e coisinhas gostosas junto com a Taco Bell. Pode falar, mas ó, vai ser daqui a um mês, assim, dois. Ah, por aí, uns 2 meses mais ou menos. A gente Ah, está preparando tudo com muito carinho. Estou experimentando tudo certinho para ter me dá um spoiler assim certeza. que eu posso matar a charada, aí a gente coloca na descrição. Essa é uma marca brasileira? Não, Não é? Ah, não. então tá. Pensei que fosse. Não, não é. Mas é assim, a molecada ama. Eu sei que assim, a Hum, molecada fala, nossa, eu me senti com 80 anos agora. Mas os jovens vão gostar muito. Tenho certeza. Uma collab assim que vai ser extraordinária. As pessoas vão gostar muito. legal. Essa parte collab, então, também é uma estrutura bem importante para vocês, Ah, né? é, acho que não dá para ficar de fora, né? Hoje em dia, todo mundo aí fazendo grandes parcerias e muito bem-sucedidas. A gente tem que acompanhar essa onda. Legal. Muito obrigado, Marina Fuji, diretora de Imagina, eu que marketing da Taco agradeço. Bell no Brasil. Obrigado você também, habitante do mundo do marketing, que esteve aqui com a gente. E tenho certeza que adorou esse episódio. Para mim foi muito legal, um prazer. Obrigada, E estou à deixou como disposição. uma vontade de Taco Bell, né? Agora tem que pedir para Agora tem que comer. pedir, né? Ó, vou pegar aqui, deixa eu ver se tá fácil de pegar, né? Vou deixar aqui. O João já acertou o filme, né? Aham. Tem aqui, eu ganhei um combo de quadradão Supreme aqui da Ah, Taco Bell, viu, gente? novidade também da Taco Bell. A, Vai va- experimentar. a vantagem de você estar aqui no mundo do marketing, né? Ganha um presentinho, vamos lá experimentar, tá É bom? isso aí. E os habitantes do mundo do marketing também são clientes, né? Por que não, É, né? por favor, estejam lá, comam, se lambuzem. Legal. Aproveitar e são formadores de opinião também, né? Sim, Contar exatamente. essa história aí pro Brasil todo. É isso aí. Obrigado, viu, Marina? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. De verdade, foi muito gostoso. Legal. Grande abraço para você. Nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.